muitas personalidades passaram por aqui. Quais fatos, além desse de 2001, a senhora destacaria como importantes para a Faculdade de Educação e para a sua trajetória também? E posso aproveitar nesse caminho, você está sentado numa cadeira do Protap. Pois é, Então, é isso mesmo. Jacarandá do um projeto aqui da Faculdade de Formação de Professores de Ciência. Então aproveita quando você fala desses 40 anos, fala um pouco do passado, do presente e do futuro. A Faculdade de Educação são fruto da reforma de 68, né? As faculdades de filosofia tinham como fim formar professores, os licenciados. Mas esses licenciados podendo ter uma variante, o que a gente pudesse chamar hoje de técnico, o bacharel, não é chamado. Hoje essa modalidade ainda existe. Com a reforma, também uma cópia do modelo americano, se reserva uma unidade para daquela ideia de não duplicar meios para o mesmo fim, de que seria uma unidade de ensino voltada para a educação, a que corresponderia à formação pedagógica dos licenciados. Descolou das faculdades de filosofia, né? Então, as faculdades de educação passam a existir e com as universidades elaborando seus projetos para praticar a reforma, elas criam as faculdades de educação. É o que acontece aqui conosco, né? O reitorado de professor Roberto Santos, ele constitui uma comissão, Meire Orsiman e professor Antônio Pinto, que foi nosso colega aqui, foi meu professor, inclusive, que dizia que os países socialistas tinham educação... Como é que eles diziam? E eu dizia que não era centralizada e ele dizia que era uma coisa pejorativa. E levamos 2 anos brigando por causa disso, quer dizer, centralizada. E ele dizia, não aceito, eu esqueço a expressão que ele usava, como não democrática, era isso. Mas o doutor Antônio Piton, eles tentam elaborar um projeto. Existe até uma publicação de um artigo de Meire Orsiman numa das revistas do INEP, da época, sobre a ideia do projeto da Faculdade de Educação aqui, mas não se viabiliza em fechar num projeto mesmo. E eu, à época, trabalhava como assessora do reitor, né? E aí o reitor me pediu para fazer esse projeto. E aí eu passei a pensar o projeto da Faculdade de Educação. Existiam algumas ações na universidade muito importantes no campo de formação de professores. Era o CECIBA, coordenado por Dona Leda, e no qual Felipe Serpa tinha uma atuação chave. Assim, eu me aproximei de Felipe, dobrando uns jornaizinhos que mandava para os professores. Era um programa de formação de professores que ele desenvolveu um jornalzinho que ia para todos os professores na área de ciência da Bahia, professores da escola básica. E eu me lembro como se fosse hoje ele dobrando o jornalzinho que ia para o correio. E esse é um programa voltado para o ensino de ciências e a formação de professor da área de ciências. Existia um programa de linguística aplicada, mas que tinha como fim muito a formação de professores de português, sobretudo, né? Professora Joselice Macedo. Existia um outro programa também, que eu não estou me lembrando nesse momento, e eu imaginava que a Faculdade de Educação não podia nascer do nada. Ela vinha do projeto lá da Faculdade de Filosofia, desses programas que estavam em vários espaços na universidade, e aqui se uniria tudo isso para criar a Faculdade de Educação voltada só para a formação dos professores, no sentido da parte pedagógica da formação, né? De como fazer ensino, na verdade. E assim eu concluí o projeto da Faculdade de Educação,
E doutor Roberto nomeou Dona Leda Jesuíno, antiga professora da Faculdade de Filosofia, da área de filosofia, se eu não me engano, metodologia de filosofia, e Dona Leda foi a primeira diretora pro tempore. E a Faculdade de Filosofia era em Nazaré, ali onde é o Ministério Público Federal, e a Faculdade de Educação ali mesmo. Então, eram 2 diretores, Dona Leda, e eu acho que era doutor Calazans, à época da filosofia, e aqui estava sendo construído para a Faculdade de Economia, no bojo da reforma universitária. Construíram a administração, que sai de lá o direito já tinha sido construída antes, que era lá onde a OAB hoje veio para aqui, depois a administração veio para lá, e economia. Só que a economia, alunos e professores não queriam vir para aqui, gostavam da barulheira lá da Piedade. Não era tanto como hoje, né? Mas gostavam. E não quiseram vir. E essa aqui estava vazia. Um dia, Dona Leda, a educação não tinha espaço, um dia ela decide, com minha cumplicidade, que era assessora do reitor, mas me dizia assim, Iraci, vamos para a economia, ninguém quer ir, nós vamos botar a Faculdade de Educação lá. E a escola foi ocupada no espírito do MST e o MLST. Foi uma efetiva ocupação